Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o milagre econômico e a crise do petróleo que afetou o Brasil na década de 70. Bom, o milagre econômico brasileiro, o que significa esse termo? Normalmente nós utilizamos a palavra milagre quando a gente quer fazer alguma referência a algo religioso ou a uma questão que envolve probabilidades, e a gente usa esse termo milagre. Então, é um milagre metafísico, religioso, ou pode ser um milagre você conseguir fazer algo onde você tem a probabilidade mínima de que você consiga ter sucesso nessa ação. Só que no caso brasileiro, esse milagre ele não tem nada de milagre. Esse milagre ele é explicável de maneira muito fácil e nem é uma questão de probabilidades. É simplesmente uma questão de ações e apontamentos econômicos que foram tomados de maneira que se obtivesse um crescimento econômico. Então, esse termo milagre econômico brasileiro, que referenciando no tempo tem a ver entre os anos de 1968 e 1973, ele foi um período dentro da ditadura militar brasileira em que a economia cresceu de forma exponencial. A título de conhecimento, a economia brasileira cresceu em média 10% ao ano durante esse período, o que é um crescimento fantástico, tendo em vista que atualmente economias poderosas crescem ali a 3 ou 4% no máximo. O Brasil, durante esse período, cresceu em média 10%, tendo um pico de 14% em um dos anos. Então, é um crescimento muito absurdo. E durante esse período, o Brasil apresentou as maiores taxas de crescimento do mundo. E aí, altas taxas de crescimento significou também atração de maior investimento do mercado externo. E aqui nós temos duas imagens que ilustram um pouco essa época em que você tem ali um letreiro, uma propaganda escrito "Este é um país que vai para frente", e a outra imagem é a inauguração da Ponte Rio-Niterói. Enfim, que seria um exemplo desse crescimento econômico em que o Brasil poderia gastar para investir em infraestrutura. Para a gente tentar desenhar como foi mais ou menos esse processo do milagre econômico, a gente tem aqui um esquema de cinco pontos interessantes em relação ao milagre econômico brasileiro. O primeiro são os investimentos externos, ou seja, o Brasil e os militares, que era o grupo que governava o Brasil na época, eles buscaram muitos empréstimos em órgãos internacionais. Então, os investimentos externos financiaram o desenvolvimento industrial, urbano e de infraestrutura no Brasil. Então, o que acontece? O Brasil, nessa época, construiu uma série de infraestruturas graças ao aporte que chegou dos países aí centrais e também de órgãos internacionais de desenvolvimento. Era um período em que o capitalismo estava permitindo esse crescimento econômico e a consequente atração desses benefícios através de investimentos, e esses benefícios chegaram ao Brasil durante esse período aí, sobretudo que nós chamamos de milagre econômico brasileiro. Aqui nós temos os dois maiores investidores nesse sentido de empréstimos internacionais, que é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, duas organizações que na época capitaneavam esse processo aí de empréstimo para estados. Atualmente eles ainda são grandes órgãos associados à questão econômica e empréstimos governamentais, mas atualmente ainda existem outros órgãos que também cresceram, mas esses dois continuam sendo órgãos aí de uma magnitude muito grande. Segundo ponto é o Estado forte na economia. Nessa época, nesse período, você tem o Brasil e o governo intervindo na economia, intervindo de maneira direta, controlando salários ou liberando subsídios, assim como através das suas empresas estatais. Por exemplo, aqui nesse slide nós temos algumas das empresas estatais que na época criavam empregos e também faziam o fluxo da economia funcionar. Tem a Petrobras, a Caixa Econômica, a Eletrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, o Banco do Brasil, a Embrapa, os Correios e a Companhia Vale do Rio Doce. Hoje ela só se chama Vale e é uma empresa privatizada, mas
Na época, ela ainda era uma empresa estatal, uma das grandes mineradoras do mundo. Então, todas essas empresas são exemplos da intervenção do Estado na economia e no setor produtivo. Já no tópico 3, a gente pode falar também dos grandes lucros empresariais. Grandes empresas privadas no Brasil cresceram nesse período da ditadura militar, com aportes e conexões diretas com o governo. A gente pode citar uma que recentemente teve ali nos noticiários, que foi a Odebrecht, uma grande construtora que cresceu no período da ditadura militar, na década de 70, sobretudo. Então, esses grandes lucros empresariais aconteceram nessa época. Então, o setor privado cresceu e os empresários lucraram muito. Como foi possível a maximização do lucro do empresariado brasileiro? Através do arroxo salarial. Então, você teve ali períodos em que o governo controlou com pulso firme a questão salarial brasileira, por exemplo, desatrelando reajuste de salário à inflação. Então, você teve a inflação que subiu, o salário não acompanhou, você teve arroxo salarial em qual segmento produtivo? Naquele segmento produtivo dos trabalhadores populares, daqueles trabalhadores de nível econômico mais baixo. Os trabalhadores qualificados do meio urbano, pelo contrário, tiveram um acréscimo de salário e, consequentemente, possibilidade do aumento do seu consumo. Então, o consumo interno do Brasil, nas classes média alto para cima, aumentou. Já na população pobre, ou seja, o trabalhador assalariado que vai lá com salário mínimo, ele teve um arroxo salarial que garantiu o aumento da lucratividade dos empresários dessa época. E aí temos exemplo de algumas infraestruturas que foram construídas e também gerenciadas por empresas privadas. Aqui tem uma, a usina hidrelétrica de Itaipu, que na época, na década de 1970, ela era a maior do mundo. Nós temos aqui também a entrada do setor automobilístico. E aí você tem aí segmentos da iniciativa privada que vão gerar uma série de postos de trabalho. Nessa época, as fábricas automobilísticas, por exemplo, geravam em média 40 mil postos de trabalho. Então você tem ali 40 mil postos de trabalho para uma única fábrica. Surgiram mais de uma fábrica, se estabeleceu no Brasil. Então só aí você tem aí um giro de capital muito grande e consequente produção de postos de trabalho. Aqui nós temos uma imagem da fábrica da Fiat e a outra imagem da fábrica da Volkswagen. Teve a forte repressão dos militares, por quê? Para manter arroxo salarial, que foi a base da lucratividade dos empresários, era necessário ter um governo que fosse repressor. Então, qualquer tipo de manifestação pública, protesto, que tivesse como mote central ali a luta por aumento de benefícios de salário, ele era duramente reprimido por parte do Estado, através da ditadura militar. Assim como órgãos sindicais acabavam sendo também controlados por militares. Então, essa forte repressão militar possibilitou ali o crescimento da lucratividade dos empresários. E, por último, para decretar o fim do milagre econômico, que nós temos a imagem da ditadura, e para decretar o fim do milagre econômico veio a crise internacional de 1973. E aí o que é essa crise internacional de 1973? Bom, em 1973 houve uma guerra no Oriente Médio, que é a Guerra do Yom Kippur, que acabou impactando a produtividade ali da região. Não podemos esquecer que é naquela região que está localizado os grandes produtores de petróleo do planeta, e aí uma guerra naquela região desestabilizou a produção econômica global, e era uma guerra que envolvia ali árabes e israelenses, e os países que ficaram do lado dos israelenses tiveram retaliação por parte dos países árabes que eram produtores de petróleo. E aí isso gerou uma crise global, da qual o Brasil foi impactado, e muito, porque o Brasil estava numa ascensão econômica, e essa ascensão econômica derivada, sobretudo, de um processo de industrialização que necessitava do petróleo como fonte de energia primária para poder fazer funcionar toda a indústria nacional. Então, os países árabes elevaram
o preço do barril de petróleo a níveis extremamente altos, e isso impactou a economia do mundo inteiro e, sobretudo, do Brasil, que ainda era um país em ascensão, e a Bacia de Campos, que era a área onde o Brasil extraía petróleo, não dava conta, ainda tinha uma produção muito pequena, ela não dava conta da necessidade nacional. Então se gerou uma crise econômica, e a partir dessa crise de 1973 decreta-se o fim do milagre econômico, e aí as taxas de crescimento do Brasil a partir de 74 vão reduzindo gradativamente, até que a gente vai entrar na década de 80, onde tem uma fortíssima crise econômica pela qual o Brasil passa, fruto da década de 70, quando, sobretudo, o Brasil foi buscar lá fora uma série de empréstimos internacionais. Então, a aula de hoje foi uma sintetização do que foi o milagre econômico brasileiro. Beleza? Até mais e abraço.